Olá, boa noite. O Jornal da Cultura, edição de sábado, começa agora. No 29º dia de paralisação do governo norte-americano, o presidente Donald Trump apresenta novo projeto para pressionar democratas e conseguir os recursos para a construção do muro. Líder da Câmara já sinalizou que rejeitará a nova proposta. Veja os outros destaques desta noite. Investigação do Ministério Público sobre erotização precoce de youtuber mirim chama a atenção para a exposição indevida de crianças e adolescentes na rede. Equipe brasileira chefia pela primeira vez uma escavação arqueológica de uma pirâmide no Egito com mais de 3.000 anos. No estúdio, a análise dos principais fatos da semana em Brasília. Na pauta, entre outros assuntos, o decreto da posse de armas, a permanência do Brasil no Acordo de Paris e a investigação dos depósitos suspeitos na conta de Flávio Bolsonaro. Comoção e expectativa na Espanha, à espera de resgate de menino de 2 anos que caiu num poço. Equipes começaram a escavar 2 túneis para chegar até ele. Sábado de protestos pelo mundo. Na França, os coletes amarelos. Na Alemanha, produtores orgânicos. Na Suíça, estudantes contra o aquecimento global. Um jovem casal de bailarinos brasileiros vence o principal prêmio de dança da TV russa. Fomos conhecer a Amanda e o Wagner, que brilham nos palcos do outro lado do mundo. As últimas homenagens a Marcelo Yuca, fundador e letrista da banda O Rapa, sepultado hoje no Rio de Janeiro. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? E agora vamos aos principais destaques do esporte desse sábado. O verão já está a todo vapor e nas unidades do Sesc tem programação para todos os gostos. Hoje a gente vai ver boxe, basquete e skate. Os gols pelo Brasil e o mundo. Na Copinha, Corinthians e Vasco passaram às semifinais. E na Espanha teve gol de brasileiro, um golaço de Casemiro. E no primeiro Grand Slam de tênis do ano, o Australian Open, brasileiro Bruno Soares avança nas duplas e está nas oitavas de final. O Ministério Público abriu esta semana uma investigação sobre uma youtuber de 11 anos que tem mais de 23 milhões de visualizações num único clipe. A erotização de crianças em vídeos na internet compromete a infância e o futuro delas. Oi, garotos, populares e não populares. Esta é Maria Clara, uma youtuber de 11 anos que sonha ter um mundo de seguidores. Quero chegar a 30 milhões. Quando esse dia chegar, ela já sabe o que vai fazer. Eu pintar meu cabelo. De que cor? Arco-íris. O canal dela, Garotas Não Populares, ainda está começando. Mas o pai, que acompanha de perto tudo que a menina posta, faz questão que ela se mantenha dentro do universo infantil. Ela nunca foge de alguns conteúdos, ou é material escolar, ou é algum presente que ela ganha. São temas sempre ligados ou à escola ou à criança mesmo, né? MC Melody também tem 11 anos, mas é bem diferente de Maria Clara, como a própria menina descreve. Quero ser uma pessoa normal, não igual a Melody, que ela estava criancinha e depois ela virou como um adulto. Esta semana, a youtuber, que tem mais de 23 milhões de visualizações em um único clipe, e o pai dela, MC Belinho, receberam críticas pelo excesso de erotização no trabalho da criança. Não é de hoje que a funkeira mirim causa polêmica e chama a atenção das autoridades. Em 2015, quando ela tinha 8 anos, o pai foi advertido pelo Ministério Público do Trabalho por causa do conteúdo das músicas e dos shows que ela fazia. Agora é o Ministério Público de São Paulo que apura as condições do núcleo familiar de MC Melody. O procedimento é sigiloso para preservar os direitos e a privacidade da criança, já tão exposta nas redes sociais. Ontem, pelo Twitter, a ministra Damares Alves também criticou a erotização de crianças famosas e anônimas e disse que muitas vezes os próprios pais promovem esse tipo de exposição. A ministra anunciou que vai acionar o Ministério Público para investigar todos os casos que forem denunciados. Para este psiquiatra, a sensualização de uma criança pode levá-la a queimar etapas do desenvolvimento e as consequências aparecem já na adolescência.
corre o risco de a criança vir a ter um quadro de ansiedade, pode gerar angústia, dependendo de qual o grau disso, da permanência, da persistência disso. Isso pode vir a ser consequência de depressão, por exemplo, o risco de uso e abuso de drogas, que são fatores que desestabilizam a criança no desenvolvimento dela. Em nota, o pai da MC Melody disse que entendeu as consequências da superexposição da filha e que deverá entregar na semana que vem ao Ministério Público um plano pedagógico, terapêutico e artístico para este ano, para deixar claro que está comprometido em mudar a imagem da menina. O governo de São Paulo regulamentou neste sábado leis sobre manifestações no estado. Entre os pontos de destaque está a proibição do uso de máscaras e artefatos que possam causar danos a pessoas e ao patrimônio. O texto determina que os manifestantes não podem interromper o trânsito de pedestres e veículos, que qualquer manifestação que reúna mais de 300 pessoas deve ser informada ao policiamento de área com 5 dias de antecedência. As novas regras passam a valer imediatamente. No 29º dia de paralisação do governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez seu segundo pronunciamento na televisão para pressionar o Congresso a aprovar o orçamento com os recursos para a construção do muro na fronteira com o México. Criticado inclusive por parlamentares republicanos, Donald Trump apresentou o que chamou de um novo projeto para garantir a segurança na fronteira sul do país. Entre as medidas estão a ampliação do número de juízes para julgar os casos de famílias presas pelos serviços de imigração, liberação de $800 milhões para a ajuda humanitária das populações que chegam à fronteira. Outros 800 milhões iriam para equipamentos de detecção de drogas a serem usados nos pontos fronteiriços. Além disso, o número de agentes na fronteira seria ampliado em 275 mil. Numa tentativa de agradar os democratas, Trump oferece estender por mais 3 anos o DACA, o programa que protegia imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. Mas não abre mão dos $5 bilhões e 700 milhões para a construção do que agora chamou de barreiras de aço, que seriam colocadas em pontos estratégicos e não mais de forma contínua entre o Pacífico e o Atlântico. Com o projeto, Trump espera obter o apoio da população para pressionar a oposição democrata e, por fim, a paralisação do governo dos Estados Unidos, que é a maior da história, com 29 dias, e já causa um prejuízo estimado que beira os $4 bilhões. Pelo Twitter, a líder da Câmara, Nancy Pelosi, disse que os democratas estavam esperançosos de que Trump reabrisse o governo, mas lamentou que o projeto reúna propostas já rejeitadas anteriormente. Na Espanha, começou o resgate de um menino de 2 anos preso em um poço desde o último domingo. Julen, de apenas 2 anos, caiu no poço de 25 centímetros enquanto sua família caminhava por uma propriedade privada em Málaga, no sul da Espanha, há quase uma semana. Hoje começou o trabalho de perfuração do poço, que tem cerca de 100 metros de profundidade, para resgatar o menino. A perfuração do primeiro de 2 túneis que serão feitos para alcançar o garoto começou hoje à tarde e deve levar cerca de 15 horas. O resgate ainda deve demorar alguns dias. As equipes ainda não confirmaram ter encontrado sinais de vida, mas afirmam que trabalham com a hipótese de que a criança ainda esteja viva. Nos Estados Unidos, milhares de mulheres marcharam pelas ruas da capital Washington, celebrando o aumento da participação feminina no Congresso americano e protestando contra a administração de Trump, que, segundo as organizadoras, representa todas as coisas que elas combatem: a discriminação contra minorias, a política anti-imigração e a marginalização da comunidade LGBT. Muitas usavam uma touca rosa, símbolo da marcha nas outras 2 edições. Na Inglaterra, centenas de mulheres marcharam pela região central de Londres, pedindo política de igualdade de gêneros e protestando contra as medidas de austeridade da premier Theresa May e o governo de Donald Trump. No México, uma explosão em um oleoduto matou pelo menos 66 pessoas e feriu outras 76, segundo o governo do estado de Hidalgo, região central do país. Um vazamento em um cano atraiu dezenas de pessoas que retiravam combustível do local em vasilhas e outros potes improvisados quando aconteceu a explosão, no fim da tarde de ontem. Ao explodir, o combustível criou uma barreira de fogo onde estava uma parte das pessoas. As labaredas podiam ser vistas de longe.
Autoridades mexicanas acreditam que a ruptura do cano foi feita de propósito por ladrões de combustível. O incêndio foi controlado por volta da meia-noite. O presidente mexicano, López Obrador, disse em comunicado oficial lamentar as mortes e que o governo está dando atenção especial a todos os feridos. Peritos agora trabalham para tentar identificar os corpos. Não foi descartada ainda a hipótese de haver mais corpos próximos ao duto. Pela primeira vez, o Brasil vai comandar uma missão arqueológica no Egito. O projeto vai desvendar os segredos de uma tumba construída 1.500 anos antes de Cristo. A equipe de 4 arqueólogos e um antropólogo, coordenada pelo professor da UFMG, José Roberto Bellini, na cidade de Luxor, às margens do rio Nilo, vão explorar a sala anexa da tumba tebana 123, que é de Amenemhet, um sacerdote que ocupava diversos cargos, entre eles o de contador de pães, que eram distribuídos como parte dos salários no Egito Antigo. O trabalho de escavação é um trabalho delicado, né? É um trabalho que requer tempo, tanto é que o projeto está sendo pensado para 10 anos. A gente vai escavar agora em 2019 o que a gente chama de sala anexa, que é muito provavelmente um setor da tumba que era colocado os bens do proprietário da tumba. As escavações vão esclarecer uma série de dúvidas dos arqueólogos. Essa tumba vai permitir que a gente entenda um pouco melhor um período do Egito, da história do Egito, chamado Novo Império. É um período bastante importante que, por mais que já tenha sido bastante estudado, ainda existem várias lacunas no entendimento desse período. Entender o papel dele vai permitir que a gente entenda um pouquinho, por exemplo, entre outras coisas, a relação entre economia e religião no Egito Antigo. E, no fim, eu não consegui evitar aquela perguntinha. Vocês se sentem um pouco Indiana Jones, professor? Os arqueólogos normalmente não gostam dessa associação. Eu não me incomodo. Eu me sinto, às vezes, sim, um pouco Indiana Jones. Estar no Egito é realização de um sonho, para mim, um sonho de infância. Então, ao mesmo tempo que a gente faz ciência, eu não vejo a ciência tendo que ser necessariamente uma coisa chata. Então, ela tem que ser divertida para ser uma coisa que permita, por exemplo, que as outras pessoas possam compartilhar desse conhecimento que você está criando. Para mim, estar no Egito, estar fazendo arqueologia no Egito, é realmente algo meio Indiana Jones. É a fonte de inspiração? É uma eterna fonte de inspiração, né? Eu decidi ser arqueólogo aos 7 anos de idade, vendo imagens do Egito na minha casa. Minha mãe era antropóloga, então eu passei a minha adolescência, minha primeira fase de adulto, até entrar na universidade, querendo isso. Então, estar hoje coordenando a primeira missão brasileira no Egito, uma missão histórica, né? A primeira vez que uma universidade brasileira organiza uma escavação arqueológica no Egito, é a realização de todos os sonhos. Uma dupla de bailarinos brasileiros faz sucesso na terra do balé. Ex-alunos do Bolshoi Brasil, Amanda e Wagner integram o balé e ópera de Kazan, na Rússia, e venceram a maior competição de dança da TV do país. Um tango interpretado por brasileiros num canal russo. Os bailarinos Amanda e Wagner venceram a maior competição de dança da TV Cultura da Rússia no final do ano passado. Amanda Gomes e Wagner Carvalho. Para nós foi uma experiência maravilhosa participar desse programa, representar o Brasil numa competição de balé na Rússia, que é o país do balé. Foi maravilhoso. E ainda a surpresa do prêmio de melhor casal no final foi ótimo. Formados pela Escola Bolshoi Brasil, em Santa Catarina, atualmente eles são bailarinos do Teatro Ópera de Kazan, uma companhia russa. Para dançar com os melhores bailarinos do mundo é necessário muito mais do que talento. É preciso disciplina, saber lidar com a dor, fazer exercícios para fortalecer o corpo, ter uma dieta rigorosa e muita persistência para repetir por horas o mesmo movimento. Tudo em busca
busca da perfeição. E é assim a rotina da Amanda e do Wagner. Ele entrou para o balé depois de participar de uma seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Hoje, aos 23 anos, o premiado bailarino é um dos solistas da companhia de Kazan. Sempre me inspirava nos bailarinos russos e, para mim, aqui é onde estão os melhores. Então, eu queria estar onde os melhores estão. Então, é isso. Para mim, é um grande sonho e uma grande realização profissional. Do Brasil, a família da Amanda acompanha cada passo da carreira dela. Também, aos 23 anos, a jovem é a primeira bailarina da companhia de Kazan. Já venceu importantes competições do balé clássico mundial. Em 2018, foi indicada ao prêmio russo Benoît de la Danse, o Oscar da dança. Com 7 anos, ela ficava: mãe, me coloca no balé, que eu quero ser bailarina, eu vou ser bailarina. E aí, toda mãe fala assim: toda criança quer ser, né? Toda menina quer ser bailarina. E agora ela está realizando um sonho. Eu não tinha dúvida que ela ia se tornar uma grande bailarina. E eu digo sempre que algumas pessoas escolhem a dança. E eu acho que a Amanda, a dança que escolheu a Amanda. E não são só os pais da Amanda que estão orgulhosos. Isabela não esconde a admiração que tem pela irmã. Aos 4 anos, essa pequena já sabe o que quer. Quando eu crescer, eu quero ser bailarina. E bailarina como quem? A minha irmãzinha. Será sepultado amanhã, à 13h, no cemitério do Campo Grande, no Rio de Janeiro, o músico e fundador da banda O Rapa, Marcelo Yuca. Ele morreu ontem à noite, aos 53 anos de idade. Marcelo Fontes do Nascimento Viana de Santa Ana nasceu em 1965 no Rio de Janeiro. Trabalhava com música desde 1993, quando fundou a banda carioca O Rapa, com o baixista Nelson Meirelles, o tecladista Marcelo Lobato e o guitarrista Alexandre Menezes. Yuca foi, durante toda a década de 90, o principal compositor da banda. Suas letras falavam sobre violência urbana, racismo e desigualdades sociais. É dele a letra de Minha Alma. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Em 2000, ficou paraplégico ao levar 6 tiros tentando impedir um assalto. Em 2001, deixou a banda e passou a se dedicar à banda Furto. Em 2011, foi lançado o documentário Marcelo Yuca no Caminho das Setas, de Daniela Breutmann, premiado no Festival do Rio. Eu não sei muito bem o que aconteceu, eu só sei que eu sou baterista, tomei tiros, estou paraplégico e minha vida acabou. Em 2014, Yuca lançou sua autobiografia, Não Se Preocupe Comigo, e em 2017 lançou seu primeiro álbum solo, Canções para Depois do Ódio, com o produtor Apolo 9 e várias parcerias. Yuca estava internado desde o fim de 2018 para tratar de infecções. Estava em coma induzido há 2 semanas, quando seu quadro se agravou. O músico morreu no fim da noite de sexta-feira, aos 53 anos, no Rio de Janeiro. O velório aconteceu hoje à tarde, na Sala Cecília Meirelles, na Lapa. Não tenho peso do tempo, só tenho que eu me concentro. Veja daqui a pouco, no estúdio, análise dos principais fatos políticos no Brasil. E ainda, sábado de manifestações pelo mundo, contra o aquecimento global, pela agricultura orgânica e até pela derrubada do presidente francês. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com os principais fatos políticos da semana, que teve decreto de posse de armas, discussões sobre comércio bilateral, Mercosul e Venezuela e depósitos suspeitos na conta do senador eleito Flávio Bolsonaro. Essa arma. A semana começou com a assinatura do decreto de posse de armas no país, promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O texto aumenta situações que podem comprovar a efetiva necessidade da posse de uma arma e amplia a validade do registro feito na Polícia Federal de 5 para 10 anos.
No dia seguinte, o presidente recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Argentina, Maurício Macri. Na pauta, questões importantes como aumentar o poder de negociação do Mercosul com outros mercados, como o europeu, a situação da Venezuela e o futuro do Mercosul. O Mercosul precisa valorizar sua tradição original: abertura comercial, redução de barreiras, eliminação de burocracias. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância. E a semana foi encerrada com 2 notícias sobre o caso das movimentações atípicas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Após o ministro do STF, Luiz Fux, suspender as investigações do caso temporariamente até uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, a pedido do próprio Flávio Bolsonaro, alegando direito a foro privilegiado, veio à tona nesta sexta-feira o relatório do COAF, com depósitos suspeitos feitos em 5 dias, no valor de R$ 96 mil na conta do senador. O ministro Marco Aurélio Mello confirmou à produção do Jornal da Cultura que vai assinar no dia 1º de fevereiro, na volta do recesso do Judiciário, a reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro. Ele indicou que deverá manter na primeira instância as investigações sobre o caso. Para analisar os principais fatos políticos da semana, recebemos o cientista político Christian Lobauer e o professor de Economia da USP, Fernando Botelho. Boa noite, senhores. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Vamos lá. O que chamou a atenção do COAF, nesse caso dos depósitos suspeitos na conta do senador eleito Flávio Bolsonaro, foram 10 depósitos de R$ 2 mil cada, feitos em apenas 3 minutos, o que poderia ser um artifício usado aí para tentar burlar a investigação, a fiscalização, né? Para os senhores, esse é um caso que pode contaminar o governo Bolsonaro? Olha, eu acho que o caso é preocupante do ponto de vista de toda a campanha de moralização que foi feita em torno do novo governo, do governo vitorioso. Tem um efeito, sim, na imagem de início de governo do presidente, mas a gente tem que olhar com uma lupa e pensar o seguinte: trata-se de um comportamento de um assessor, de um deputado que agora é senador e que, por acaso, aspas, é o filho do presidente. Porque o que o COAF fez foi uma investigação ampla. Há uma série de depósitos em sequência que vislumbram, nos levam a crer que são depósitos de dinheiro de origem ilícita, uma prática que a gente sabe que tem no Brasil há muito tempo, de transferência de recursos de salário de assessor para o detentor do mandato. Não dá para a gente dizer que é isso, mas o que não se explica, explicado está. A gente, se o deputado cometeu esse, me parece, equívoco de chamar o STF, depois de dizer que a questão era estritamente ligada ao seu assessor, ele meio que se entregou. E agora ele tem que explicar. Seria muito mais fácil se ele chegasse aqui e dissesse em qualquer lugar, dissesse: olha, esses R$ 2 mil em depósitos são 12 depósitos, que sejam 10, vem de tal origem, e acabou. Não está se fazendo isso, está se gerando uma situação muito pior do que o início. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um esforço, Ana, de não levar isso como uma avaliação do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro ainda não começou, né? Então, assim, a gente contaminou um pouco esse debate de avaliação de performance, que a gente só vai ter em 6 meses, 1 ano, se a reforma da Previdência passar, se a inflação manter estável e baixa, se tiver aumento de emprego, se tiver crescimento econômico, aumento de exportação. Isso é avaliação de governo. Essas coisas são importantes, mesmo porque tem um caráter simbólico, mas não devem ser transformadas em avaliação de performance de governo, né? Você concorda, Fernando? Tem a questão do desgaste. Como o Lobauer falou, o próprio Flávio Bolsonaro levou a questão para o STF alegando foro privilegiado. E aí causa um certo desconforto no próprio governo Bolsonaro, que era contra esse tipo de prática. O próprio Flávio Bolsonaro, que ainda durante a campanha, ou antes da campanha, falou aquela frase muito infeliz sobre o STF, do cabo e soldado, e agora ele apela ao STF para suspender ou para assustar, pelo menos temporariamente, uma investigação. Eu concordo absolutamente com o que o Christian falou, eu acho que o caminho é por aí. O que me preocupa do outro lado é o desgaste do governo e o custo de articulação, eventualmente, no Congresso, de um governo que já começa manchado um pouco por essas ilações, essas acusações, e um governo que vai ter uma agenda legislativa muito forte. O Brasil está numa situação ainda crítica, ainda é muito grave, o governo federal ainda tem um grande desafio pela frente, né? A
prioridade 1 é a reforma da Previdência, prioridade 2 é a reforma da Previdência, prioridade 3 também. Vários estados estão quebrados, estados importantes como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, você tem temas extremamente relevantes, uma agenda muito pesada. Você tem que atuar sobre interesses aí muito bem estabelecidos de funcionário público, de militares, e você se perde num debate, às vezes, sobre essa situação que é grave, tem que ser investigada, mas seria muito ruim se isso afetasse o funcionamento do governo. É um governo que tem que fazer bastante coisa, tem um trabalho muito grande aí pela frente e, aparentemente, uma parte do governo que funciona bem está muito preocupada em levar essa agenda para frente. Uhum. Bem, o presidente Bolsonaro estreia esta semana no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Tudo indica que ele vai ser a grande estrela desse fórum, já que o presidente dos Estados Unidos, da China, o Emmanuel Macron da França e o Macri também da Argentina não estarão lá. Então, todos os holofotes estarão voltados para o Jair Bolsonaro. O que se espera do presidente lá em Davos e que seria uma estreia bem-sucedida lá diante da elite financeira e também dos líderes mundiais? Bom, primeiro eu acho que Davos é relevante, ganhou relevância, sim, nos últimos 10, 15 anos. Estar lá é importante. O Brasil teve uma fase de reclusão do lado brasileiro e Davos perdeu, ou seja, a elite pensante e financeira e econômica que está lá, perdeu interesse pelo Brasil nesses últimos anos. Quer dizer, essa condição de protagonismo que o presidente Bolsonaro vai ter, eu acho que é importante para o Brasil, independente da personalidade, da figura, mas para o país, como representante do Estado brasileiro, para ele mostrar que passou um ciclo na história brasileira, houve uma eleição democrática, há um governo novo, com visão diferente daquele que lhe antecedeu, que aqui a democracia funciona, que tudo que o pessoal está lendo na Europa, nos Estados Unidos, não é bem aquilo que está se lendo. O que aconteceu aqui foi um resultado da democracia e agora há um plano de desenvolvimento diferente do anterior. Se vai dar certo, se não vai, se está certo, se está errado, não é a conversa. Isso é a primeira importância. A segunda importância é que na pauta ele tem que chamar um investimento estrangeiro que está esperando, existe uma espécie de um Boeing de centenas de bilhões de dólares no mundo, esperando aterrissar em algum lugar do mundo, e esse lugar é o Brasil. Só que ele tem arremetido várias vezes, porque as regras nunca foram bem apresentadas, né? As condições de curto e médio prazo para você investir nesse país, nos últimos 10 anos, que seja um pouco menos, ficaram impraticáveis. É a chance dele levar lá uma ideia e um entourage de pessoas e de ideias para mostrar para o capital internacional que o Brasil está pronto para receber investimento estrangeiro em todas as áreas da economia. Quem entende aqui é o Fernando dessa matéria, mas a economia ela é necessitada de receber esses recursos e tem que vir de fora, porque dentro não tem mais. Uhum. Fernando, na reunião dessa semana com o presidente da Argentina, Maurício Macri, Bolsonaro reforçou uma maior abertura comercial, tanto do Brasil quanto do Mercosul. Qual uma abertura maior da economia comercial, da economia brasileira, pode representar mais crescimento para o país? Essa é uma das pautas, inclusive diretrizes, exigências da OCDE, para a gente acessar a OCDE, né? A economia brasileira, de certa forma, ela é anômala em relação aos outros países. Ela é muito diferente, ela é muito fechada. O Brasil é um país muito fechado, a gente faz pouco intercâmbio com o resto do mundo. O que é uma economia saudável? Se você pegar uma economia de Singapura, de Taiwan, da própria China, que é um país grande, é uma economia que exporta muito e importa muito. Ela é uma economia bem integrada com o resto do mundo. Nós não somos. E isso deixou de ser prioridade para os governos aí nos últimos 15 anos, basicamente. Então, a gente precisa retomar. Já estamos entrando muito tarde no jogo, mas essa agenda precisa ser retomada. A gente precisa ter uma economia mais aberta, mais competitiva. Isso passa por convencer a comunidade internacional de que nós somos parceiros confiáveis. Acho que regras do jogo estáveis, acho que o Christian apontou isso muito bem. Existe esse avião de dinheiro no mundo querendo aterrissar em algum lugar, essa analogia é muito boa. Agora, a gente precisa mostrar que a nossa pista comporta esse avião. Então, acho que essa é uma boa parte do trabalho do Jair Bolsonaro, acho que até a escolha dos ministros, de um lado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, do outro lado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a ideia é levar e mostrar o Brasil realmente como um país sóbrio,
né, em que o país confiava em que vai eleição, vem eleição, as regras do jogo são mais ou menos respeitáveis. E tem que reparar o estrago que foi feito aí nos últimos anos. E estarão todos em Davos, ministro da Justiça, ministro da Economia, presidente Jair Bolsonaro. Boa sorte a eles. Muito obrigada pela entrevista. Fernando Botelho, presidente e professor de Economia da USP, e o cientista político Christian Lobauer. Obrigada pela presença aqui. Obrigado, Ana. A França teve o 10º fim de semana seguido de protestos dos coletes amarelos. Em Paris, 5.000 policiais acompanharam os manifestantes que pedem a saída do presidente Emmanuel Macron. Houve confronto e as forças de segurança dispararam jatos de água e gás para conter a multidão. Desde novembro, quando as manifestações tiveram início, 10 pessoas morreram e cerca de 3.000 ficaram feridas, entre civis e policiais. O movimento dos coletes amarelos começou com uma revolta pelo aumento do imposto sobre combustível e se transformou em protestos semanais contra a política fiscal e social de Emmanuel Macron. Milhares de agricultores e apoiadores protestaram em Berlim contra as políticas agrícolas do governo alemão. Com o lema "Estamos fartos", os manifestantes reuniram em frente ao portão de Brandemburgo, dirigindo tratores, batendo panelas e agitando bandeiras e cartazes. Eles defendem uma agricultura mais sustentável e com alimentos mais saudáveis. O protesto coincide com reuniões da ministra da Agricultura alemã, Julia Klöckner, sobre a cooperação em questões agrícolas com outros países europeus. Estudantes suíços entraram em greve para cobrar das autoridades medidas contra as mudanças climáticas antes que seja tarde demais. Cerca de 4.000 alunos marcharam pelas ruas de Genebra, com cartazes pedindo menos palavras, mais ações. Em Lausanne, foram 8.000 estudantes. As principais reivindicações deles são a suspensão do uso de combustíveis fósseis, a implementação de políticas para diminuir a emissão de gases do efeito estufa a zero até 2030 e que um estado de emergência climático seja declarado. E veja a seguir uma programação intensa de atividades esportivas para ninguém ficar parado no verão. E ainda os gols no Brasil e na Europa. A gente volta já. E chegou a hora do esporte com as notícias no Brasil e no mundo. O que você traz de bom pra gente, Cadu Cortez? Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. A gente começa falando de esporte ao ar livre, né? Que acho que é uma das coisas mais legais aproveitar, porque a gente está passando dias muito quentes aí. Quem não consegue sair da cidade quer aproveitar esse calorão. Tem uma programação bem legal aqui em São Paulo, que é o Sesc Verão. A repórter Eloá Orazen foi até a unidade da Pompeia, na zona oeste da capital, e mostra pra gente que tem modalidades esportivas para todos os gostos e idades. Vamos ver. Sol, suor e areia. Diante do mar de possibilidades que banha o Sesc Verão, um projeto feito especialmente para a estação mais quente do ano, crianças e adultos mergulham de cabeça no esporte. O Sesc São Paulo, nas suas 39 unidades, está desenvolvendo um trabalho em que o esporte vai ser apresentado como um meio para a melhoria das relações humanas. Aqui no Sesc Pompeia, a nossa ideia está inspirada por projetos sociais que estão nas bordas da cidade. Em sua 24ª edição, o projeto Sesc Verão é gratuito e aberto ao público sem nenhuma restrição por faixa etária. Para participar, é preciso apenas força de vontade, porque todo e qualquer material necessário para as práticas esportivas, bem como os instrutores, estão disponíveis no local. As portas ficam abertas até 5 de março. Há modalidades para todos os gostos. Tem pista de skate com dicas de um dos feras no esporte, o Testinha. A ideia que está rolando bem legal é que eles chegam sem saber andar de skate e com as instruções que a gente está aplicando para a galera, eles saem pelo menos em pé, equilibrados aí. Então tem, meninada vem, pega uma dica com a gente e sai daqui um pouco melhor do que chegou. Um pouquinho eu conhecia, que uma vez eu fui pra Taubaté e eu brinquei um pouquinho com meu primo, mas os skates não eram tão grandes. Os amantes da bola também encontram seu espaço por aqui. Agora eu tô de férias, aí eu vi como uma oportunidade pra não ficar parada, porque quando a gente joga com as meninas mais velhas, a gente consegue ter mais drible, a gente defender melhor também. Nos ringues, a aula é dada pelo ex-pugilista Nilson Garrido, que tem muita história para contar para essa criançada. Hoje com 52 anos de boxe, eu acho que ainda não mudou totalmente, porque hoje ainda tem ideais que a gente quer realizar para fazer cada vez melhor e maior, para que o povo possa ver que através do esporte a gente consegue pelo menos diminuir um pouco
o índice de criminalidade, a violência. Para o Carlos Daniel, o boxe funciona para descarregar a tensão. Eu gosto do boxe, é uma diversão boa. Esquecer as coisas do dia a dia, essas coisas. E você tem aprendido coisas novas aqui? Um técnico já te deu alguma... Sim, ensinou alguns golpes, alguns truques novos. Porque o cara tava batendo com vontade ali mesmo. Tem que dar uma desestressada, tomar muita água, que tá quente demais. E o Aberto da Austrália tá chegando já nas oitavas de final. A gente vai conferir os principais resultados do dia desse torneio de tênis. Vamos ver. No dia em que o multicampeão Roger Federer foi barrado no vestiário masculino do torneio por falta de credencial, e melhor, ele não reclamou, esperou chegar o documento e seguiu o caminho, Novak Djokovic também passou apuros. Um jogo difícil, mas com muita experiência. Venceu o canadense Denis Shapovalov por 3-1 e garantiu vaga nas oitavas de final. Na chave feminina, Serena Williams confirmou o favoritismo e, sem dar chances à adversária, deu show na Rodver Arena. Derrotou a ucraniana Diana Yastremska por 2-0 e vai enfrentar a tenista mais osso duro do momento, a atual número 1 do mundo, Simona Halep, que bateu a irmã de Serena, Venus Williams. No histórico das duas, a norte-americana e também ex-número 1 soma 8 vitórias em 9 partidas com Simona. E nas duplas, um jogo bastante equilibrado. O brasileiro Bruno Soares, com seu companheiro Jamie Murray, venceram os britânicos Luke Bambridge e Johnny O'Mara por 2-1. Na próxima rodada, eles vão enfrentar o alemão Kevin Kranitz e o croata Nikola Mektic. É a 6ª vitória seguida da dupla, campeã do ATP de Sydney na semana passada. Sorte aí, Bruno Soares e Jamie Murray. A gente continua fora do Brasil com os gols de alguns dos principais jogos pelo mundo. Vamos conferir. No Campeonato Francês, uma chuva de gols, já pode ir mostrando aí. PSG e Guingamp, uma revanche daquelas, porque o time de Paris foi eliminado pelo mesmo adversário da Copa da Liga Francesa nas últimas semanas. E hoje foi um domínio absoluto, 9-0. São 13 pontos à frente do Lille, segundo colocado no francês. Cavani e Mbappé marcaram 3 cada, Neymar fez 2 e Meunier decretou o fim da história. No Cálcio, a Juventus confirmou o favoritismo e venceu por 2-1 a Sampdoria. Destaque da partida para o atacante português Cristiano Ronaldo, que marcou 2 vezes para a Vecchia Senhora. Quagliarella descontou. No inglês, o líder Liverpool pegou o Crystal Palace e passou um perrengue. Os Reds contaram com o talento do trio ofensivo para vencer mais uma e ampliar a vantagem na liderança do campeonato. 4-3. Salah fez 2 e Firmino e Mané 1 cada. Do lado visitante marcaram Townsend, Tompkins e Meyer. No espanhol, o Real Madrid tomou conta do jogo diante do Sevilla. Um lindo chute de Casemiro abriu o marcador. Depois, Luka Modric roubou a bola de Carriço e deu números finais à partida. Muito bem. Olha, o Campeonato Paulista, os outros estaduais também, né, já começaram. Mas antes a gente vai ver quem passou as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá funilando, vamos ver. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais 2 classificados às semifinais. No Canindé, Vasco e Volta Redonda. Após os centroavantes Thiago Reis e Romário balançarem as redes no tempo regulamentar, decisão nos pênaltis. E brilhou a estrela do goleiro Alexander. O camisa 1 parou os adversários em 2 cobranças e ainda contou com a sorte na batida decisiva. O time carioca vai pegar o Corinthians, que venceu o Grêmio, numa arena Barueri lotada. Fabrício Oia e Natan fizeram pelo time de Parque São Jorge. E Rildo para a equipe da Colina. O Timão tenta o 11º título da Copinha. No Campeonato Paulista, Ponte Preta e Oeste fizeram o primeiro jogo da competição em 2019 e não saíram do 0-0. Depois o Santos recebeu a Ferroviária de Araraquara na Vila Belmiro, debaixo de um sol, uma temperatura que beirou os 40 graus na sensação térmica. E o Peixe fez o único gol do jogo. Cruzamento de Copete, ajeitada de Felipe Cardoso e Jean Mota encheu o pé. Final, Santos 1, Ferroviária 0. Jornal da Cultura, edição de sábado, termina aqui. Você fica agora com um pouco mais da apresentação vencedora da Amanda e do Wagner, os dançarinos brasileiros que brilham na Rússia. Uma boa noite e até segunda no Jornal da Cultura, primeira edição. Até lá. Tchau, bom domingo.